Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Nessa semana nós estamos falando sobre o lobo, sobre o arquétipo do lobo. E hoje eu trago aqui para vocês um comentário do inscrito Célio Augusto. Sobre o que eu tinha comentado no vídeo, que o Parque Yellowstone começou a ter as árvores não crescerem mais. E aí foi colocado os pesquisadores porque o parque, toda a estrutura florestal estava se acabando. E aí eles foram ver que, naturalmente, os animais que o lobo era o predador, né, porque o homem caçou o lobo por muito tempo. E aí esses lobos fugiram dessas regiões e foram para outras pradarias, causando um impacto ambiental. Quando eles se tocaram que o lobo precisava voltar naquela região, por quê? A caça, os animais ali que comiam os brotos das árvores estavam se proliferando, crescendo muito. E esses animais comiam todos os brotos no chão, as árvores pequenas, e essas árvores não conseguiam crescer. Quando o lobo volta para o parque, esse animal caça naturalmente essas presas. E aí começa a manter o controle da prole desses outros animais. E aí as árvores começam novamente a crescer e o parque volta a ficar lindo. Obrigado, Celso Augusto, né? Um comentário de 3 anos atrás, mas que eu estou trabalhando aqui nessa semana dos vídeos sobre o lobo. Lembrando também que eu leio todos os comentários, viu, gente? Embora tenha tempo, de tempo em tempo eu venho aqui e olho, que eu acho sempre muito importante. Cada um tem uma contribuição importante a dar, sempre. Isso prova que, como tem uma história do rinoceronte negro na África, como este animal, quando ele está presente, ele traz uma harmonia, né, naquele local. Outros animais começam a nascer, outros animais começam a voltar a viver. E é impressionante porque a gente fala assim, uau, como um animal, como o rinoceronte negro, por exemplo, voltando ao seu habitat, ele consegue trazer aquela harmonia. Então, a gente, ser humano, não consegue compreender os mistérios, né, que existe aqui na Terra, né, que foi criado por Deus, ou por entidades, ou personalidades especiais, que sempre, vamos dizer assim, né, de cima para baixo, né, arquetipicamente falando, né, não que seja assim, mas grandes espíritos fizeram este planeta, né, com uma harmonia e com uma ligação muito importante. Por isso nós, seres humanos, quando nós estamos degradando o planeta, nós fazemos como aqueles que tiram os lobos do parque. Nós vamos depredando outra área da qual a gente não deveria fazer. Então, eu queria muito que você compreendesse quanto é importante a gente estabelecer harmonia entre as nossas forças com a natureza, o nosso uso. A gente tem que usar só o que precisa mesmo, né? E tentar fazer com que as pessoas vivam de uma forma ideal para todos. Não que um tenha uma casa de 300 metros e o outro mal consiga ter 30 metros ou 40 metros. Que um tenha 5 banheiros e o outro não consiga nem ter ladrilha no banheiro. Mas isso é um ponto à parte e que eu quero hoje, nessa semana, trabalhar a ideia do lobo. Então o lobo é harmonia, lobo é liderança, o lobo é trabalho em equipe. E quando nós pegamos e começamos a compreender e utilizar o lobo, ou seja, colocando um grande quadro em nossa casa, ou fazendo uma meditação, e justamente a meditação muitas vezes tem aquele som, né, do lobo com contato com a lua, né, que até hoje os cientistas não sabem muito bem o que é essa sinfonia, né, esse louvor, né, quando ele vê o céu, a lua e ele canta, e aquilo vai, segundo os estudos, aquela mensagem caminha quilômetros e quilômetros. Esses animais têm uma audição impressionante. E é por isso que o xamã, antigamente, utilizava a visão do lobo, o comportamento do lobo, para também absorver aquilo que ele precisava compreender da natureza. Muitas vezes o lobo uiva em determinadas luas, determinada temperatura. E o xamã, quando escutava esse uivo do lobo, ele também sabia que era o momento certo para programar uma caça, ou que aquele grande
aquela grande manada, né, de búfalos estariam chegando. Então, nós temos muito a aprender com os animais. Os magos e as bruxas antigas, eles sempre tiveram animais de estimação. Gatos, cães, corvo e outros justamente para se utilizar dos sentidos que estes animais têm. Então, quando nós temos um gato dentro de casa, se nós passarmos a observar o comportamento dele, a gente vai perceber muita coisa. Muita coisa que os nossos sentidos hoje já não conseguem mais. Olfato, energias no ambiente. Ou seja, às vezes ter algum animal, e há pessoas que têm animais hoje exóticos, né, vamos dizer assim, principalmente esse pessoal que vive mais no mato, eles não têm, às vezes, o animal domesticado, mas esses animais se aproximam e eles sabem exatamente, por exemplo, o que o ser humano tem que fazer para melhorar o seu comportamento. Muitas vezes, vários felinos têm invadido propriedades hoje para consumir animais. Mas o que está acontecendo? Por que está faltando lá? Então, muitas vezes essas mesmas pessoas favorecem, por exemplo, quando a onça se aproxima demais em locais lá da Amazônia, às vezes esses pescadores começam a fazer o que? Deixar peixes em outra região, fazendo com que a onça vá em outra região e comece a mudar a sua rota. E ali eles vão mudando, né? Muitos caboclos começam a urinar naquela região, fazendo um círculo, né? Então, urina, começa a urinar fazendo um círculo de presença. A onça vem até ali, ela sente que o homem está ali e ela acaba fugindo daquela região, né? Então, nós temos que compreender que os animais hoje estão falando, por exemplo, o homem está degradando a natureza. É por isso que a onça vem até o sítio, a fazenda. Porque aqui no estado de São Paulo mesmo, as onças pardas estão invadindo cidades. Por quê? Porque os canaviais cresceram demais. Eles acabaram com os corredores de floresta. E isso precisa ser retomado. Lembrando que se não tiver onça, vai haver um desequilíbrio na natureza. É capaz de não chover numa região. Mas quem é que acredita nisso? Quem é que consegue compreender isso aí, né? Então, eu fico hoje preocupado com isso, sabe? Porque a visão nossa começa a se tornar a visão dos animais, de defesa, porque a defesa deles é a nossa defesa também. Então, quando eu sempre digo que se você pode batalhar por um corredor, ou fiscalizar, ajudar a polícia a fiscalizar, se você ver alguma depredação da natureza, fotografe, mande para a polícia florestal. Faça uma denúncia de um lugar que esteja, por exemplo, depredando alguma coisa, que esteja destruindo uma mina d'água. Sem água esses animais não vivem. Pássaros, onça, jaguatirica, né, anta. Nós temos vários animais que precisam dos veios de água nesses cinturões. Mas o homem é tão egoísta que ele acha que chegando o canavial o máximo que pode, ele vai ganhar muito mais. Só que ele está perdendo, né, muito com isso. Perde sua existência, né, perde muita coisa. E é isso que eu falo, que o ser humano tem muito a aprender com os animais. E a gente vai aqui no canal falando bastante sobre isso, você que está me acompanhando. Né, nós estamos aí numa série de vídeos, toda semana vamos falar de um arquétipo. Todos os dias, 12:30, tem vídeo aqui. Serenidade profunda a todos vocês, eu me torno você.